Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de operações entre funções. Esse aqui é o primeiro de 3 vídeos em que a gente vai trabalhar esse assunto. Nesse aqui, nós iremos definir as 5 operações: soma, subtração, produto, divisão e composição entre funções. Aqui você vai encontrar, para além das definições, exemplos da aplicação de cada uma dessas operações entre funções. Vocês irão perceber que as definições elas são relativamente simples. A dificuldade que costuma surgir normalmente está atrelada à complexidade das próprias funções envolvidas. Assim, nessa série de 3 vídeos, vocês irão, junto comigo, resolver problemas cujas funções envolvidas se tornam cada vez mais complexas. Depois de assistir esses 3 vídeos, é impossível você não saber resolver qualquer problema que envolva operações entre funções. Assim, compartilha desse vídeo com os teus colegas. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que é para você receber a informação de quando eu irei postar os próximos 2 vídeos sobre o tema. E, como eu tenho já certeza que você vai curtir, dá um like no vídeo aqui. Uma última coisa antes da gente ir para a aula. Você já faz parte da nossa comunidade no Instagram? Se não faz parte, vai lá. Tem muita coisa boa para surgir e normalmente pelo Instagram a gente consegue ter uma comunicação mais rápida. Agora sim, vamos para a aula. A gente vai conversar agora a respeito de operações entre funções. Quando a gente pensa em operações entre funções, a gente está falando, na verdade, de 5 operações distintas. Aqui, eu estou fazendo a escolha de apresentar em 2 momentos diferentes. Por que eu fiz isso? Porque as 4 operações sobre as quais a gente vai começar o nosso papo são soma, diferença, produto e quociente. Ou seja, apesar de estarmos agora falando a respeito dessas operações entre funções f e g, na verdade a gente consegue estabelecer um paralelo entre elas e as operações aritméticas que a gente está habituado a fazer entre números reais. Esse foi o motivo para deixar essas 4 operações unidas. Então, sejam f e g 2 funções reais. Se elas são 2 funções reais, significa que o domínio da f, segundo o que eu escrevi aqui, é o conjunto A, e o domínio da G, ele é esse conjunto B, ou seja, A e B contido nos reais, o que significa que A e B são subconjuntos dos números reais. Uma vez que a gente conhece o conjunto A e o conjunto B, note que esses conjuntos, domínio da função f e da função g, não tem por que eles serem os mesmos. No entanto, se nós quisermos fazer a operação entre as funções f e g, é necessário que existam elementos x que pertençam tanto ao domínio da f quanto ao domínio da g. Então, quando a gente falar de operações entre funções do tipo soma, diferença, produto, divisão, o que a gente está falando? A gente está falando a respeito de operações que serão válidas para quem? Para aqueles elementos x que estiverem simultaneamente no domínio da f e no domínio da g. Ou seja, para os elementos x que pertencem à interseção de A com B. Dito isso, a gente define que a função soma f mais g, ela é definida como sendo a f de x mais a g de x. Que os valores da imagem da função diferença f menos g em x pode ser obtido por meio de f de x menos a g de x. Ou que a função produto f vezes g calculada em x, os elementos da imagem dessa função podem ser obtidos por meio do produto da f de x pelo g de x. E, num último momento, que a imagem da função quociente de f por g, calculado em x, pode ser obtida por meio da f de x sobre a g de x. Percebam que, quando a gente está olhando para o sinal de mais, menos, vezes, ou até mesmo a divisão do lado esquerdo, esse sinal de mais, menos, vezes e dividido, ele representa uma operação entre funções, ou seja, entre expressões. Já o sinal de mais, menos,
vezes ou dividido que aparece do lado direito, esses aqui são sinais de operação entre números reais. Então, apesar da gente representar a soma pelo mesmo símbolo, o significado do símbolo no lado esquerdo e no lado direito, eles são diferentes. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente olha para a última operação do quociente e a gente vê lá que a função quociente de f por g em x, ela pode ser definida, né, como a divisão entre f de x e g de x. Reparem que aqui do lado direito, a gente está falando sobre a divisão de números reais. E por ser a divisão de números reais, a gente precisa garantir que isso aqui, que essa divisão, ela resulte num número real. Para que isso resulte num número real, é indispensável que a g de x, que o denominador, ele seja diferente de zero. Então, para ver como isso funciona na prática, vamos resolver alguns exemplos. Considere f e g duas funções reais, definidas de que forma? F de x é raiz quadrada de x e g de x é igual a x mais 2. Com base nisso, pede-se que sejam determinadas as seguintes funções: soma de f com g, a função diferença de f com g, a função produto de f por g e a função quociente de f por g. Além de determinar as expressões dessas quatro funções que a gente destacou aqui, pede-se também que sejam determinados os seus conjuntos domínio. Agora, vamos pensar um pouquinho. A gente tem aqui que esses elementos x que a gente está considerando, eles são os elementos que pertencem tanto ao domínio da f, simbolizado por A, quanto ao domínio da g, que é o conjunto B. Então, o domínio aqui, que a gente vai procurar, ele vai estar atrelado a quem? Ele será a interseção dos conjuntos A e B. Se isso é verdade, então a gente não vai ter como escapar de olhar para a função f e determinar qual é seu conjunto domínio e, analogamente, olhar com atenção para a função g e também determinar qual é seu conjunto domínio. No caso, o domínio da f são todos aqueles elementos para os quais raiz de x é um número real. Para que raiz de x seja um número real, é imprescindível que x seja maior ou igual a zero. Então, o domínio da f são todos os números reais com a característica de serem maiores ou iguais a zero. Já o domínio da g, que é o conjunto B, ele é representado por quem? A função g de x ela é dada por x mais 2. Quais são os valores que x pode assumir, de tal forma que ao somar com 2, a gente tenha como resposta um número real, qualquer um, ou seja, qualquer número real. Significa então que o domínio da função g, ou seja, que o conjunto B, ele é o conjunto dos números reais. Dito isso, nós temos que a interseção de A por B serão todos os números reais não negativos. Então, vamos agora estabelecer as expressões das funções solicitadas. Quando a gente vê f mais g de x, é f de x mais g de x. Agora, quem que é f de x? Raiz de x. Quem é g de x? X mais 2. Então, a expressão que a gente estava procurando é x mais 2 mais raiz de x. Tem alguma outra maneira de simplificar, de deixar essa equação mais compacta? Não, não tem. Então, fica assim mesmo. O domínio da função f mais g será todos aqueles elementos que pertencem à interseção e para os quais essa expressão x mais 2 mais raiz de x faz sentido. Então, significa que a gente está falando de todos os elementos pertencentes à interseção de A por B, ou seja, todos os reais não negativos. Agora, vamos determinar a função f menos g de x. A função diferença f menos g em x, ela foi definida de que maneira? Como sendo a f de x menos a g de x. Ou seja, a f de x é raiz de x menos a g de x. A g de x é x mais 2.
Então, significa que a gente está falando da função raiz de x menos 2. O que a gente pode falar a respeito do domínio desta função? O domínio da função diferença será todos os elementos que fazem parte da interseção. Então, todos os números reais não negativos. Percebam que a gente fez a metade do que foi solicitado. Falta ainda determinarmos as funções produto e quociente. Façamos isso agora. A função produto, ou seja, f vezes g de x, ela foi definida como sendo o produto de f de x por g de x. A f de x, note, é raiz de x. Então, aqui é o produto de raiz de x por x mais 2. Se nós fizermos a distributiva, a gente fica com o quê? Com raiz de x que multiplica x, então x raiz de x, mais raiz de x vezes 2, que está aqui. Então, o domínio da função f vezes g será qual? Será todos os elementos pertencentes à interseção de A por B, ou seja, será todo o conjunto dos números reais não negativos. Para finalizar, vamos calcular a função quociente de f por g. A função quociente de f por g, ela é definida como sendo a f de x sobre a g de x. Ou seja, é raiz de x sobre x mais 2. Note que, para que isso aqui seja um número real, é necessário que o x mais 2 ele não seja zero. Para que x mais 2 não seja zero, é necessário que o x ele seja distinto de menos 2. Aqui alguns de vocês poderiam dizer assim, então significa que o conjunto domínio de f por g, ele vai ser o quê? Será todo mundo que está dentro da interseção dos conjuntos A e B, desde que ele seja diferente do menos 2. E daí eu pergunto, será que isso aqui é necessário? Será que isso aqui é verdade? Observe que, no nosso caso, a interseção de A por B são os números reais não negativos. Significa que, automaticamente, para esse exemplo, tá? O menos 2 não está lá dentro. Logo, o domínio da função quociente f por g é exatamente igual ao domínio das outras funções que a gente acabou de determinar, que é o conjunto de todos os números reais não negativos. Então, aqui não precisamos disso, a gente diz que são todos os reais não negativos. Com isso, o que eu espero? Espero que eu sinalize para vocês que é necessário tomar cuidado com aquela coisa de fazer os exercícios no automático. Vamos fazer mais um exemplo? Note que aqui nós temos um exemplo análogo ao anterior. Temos duas funções, f e g, com f sendo definida como x ao quadrado e g como sendo a reta x mais 3. Pede-se que sejam determinadas as funções soma, diferença, produto e divisão para elas e, adicionalmente, seus conjuntos domínio. Como esse aqui é um exemplo similar ao que a gente acabou de resolver, minha sugestão é pause o vídeo, tente resolver sozinho e depois retorne para conferir se fez tudo certo. Estou considerando que você já retornou, que você já fez sozinho, então vamos conferir se o que você fez foi correto ou não. Primeiro passo, x pertence a quê? A interseção de A por B, sendo A o conjunto domínio da F e B o conjunto domínio da G. Nessas condições, o que a gente tem? A é o quê? O domínio da função f. F é essa função x ao quadrado aqui. Quais são os elementos que x pode assumir? Tal que, quando eu multiplico esse elemento por ele mesmo, resulta num número real, todos os reais. Em relação à função g, quais são os elementos que x pode assumir? De tal forma que, ao somar com 3, a gente continua tendo um número real, todos eles. Logo, a interseção de A por B são todos os reais também. Dito isso, agora que a gente já sabe onde que esses elementos x habitam, vamos determinar as funções solicitadas. f mais g de x é o quê? É definido como a f de x mais a g de x. f de x é quem? X ao quadrado. G de x, x mais 3.
Então, a gente está falando da função x² mais x mais 3. Domínio desta função soma todos os reais, né? Agora, vamos olhar para a função diferença. F menos g calculado em x. Isso é a f de x menos a g de x. Ou seja, é x² menos a soma de x e 3. Note que aqui, olha, esse menos, ele está na frente de todos os elementos dentro do parênteses. Então, significa que a gente está falando da função x² menos x menos 3. O que a gente pode falar a respeito do domínio dessa função diferença? Serão todos os reais. Agora, vamos determinar a função produto. Função produto de f por g é definido pelo produto de f de x por g de x. Ou seja, f de x é x², g de x é x mais 3. Fazendo aqui a distributiva, o que a gente encontra? x² vezes x, x². x² vezes 3 mais 3x². Em relação ao domínio da função produto, o que a gente pode falar? Todos os reais. Finalmente, o último, a função quociente de f por g. Ela é definida como a f de x sobre a g de x, desde que esse g de x não seja zero. Então, vamos lá. Vai ser x² dividido por quem? Por x mais 3. Para que isso aqui seja um número real, é necessário que o x mais 3 não seja zero, ou seja, que o x seja distinto de menos 3. Então, quando a gente fala do domínio da função f por g, o que a gente tem? A gente tem que esse domínio serão todos os elementos da interseção de A por B, ou seja, nesse caso serão todos os reais, desde que não seja menos 3. Então, aqui são todos os reais, exceto o menos 3. Podemos representar o conjunto domínio dessa maneira, podemos representar na forma de intervalo, podemos representar também como sendo o conjunto dos reais, tais que o x ele seja distinto de menos 3. Então, aqui a gente pode escolher. Vamos, então, agora falar a respeito da quinta operação. A quinta operação é a composição de funções. Como que essa composição de funções ela é definida? Considerando que f e g são duas funções reais, então se define a composição de f por g como sendo o quê? Como sendo a f calculada para valores de g de x, ou seja, f calculada nos valores da g de x. Ao contrário das operações que a gente trabalhou há pouco, agora nós não conseguimos estabelecer um paralelo dessa operação de composição entre funções com o que se faz entre números reais. Assim, o símbolo para a composição de funções precisa ser um símbolo novo, que não é daqueles utilizados entre números reais. E o símbolo que vai representar a composição entre duas funções é esse aqui, é essa bolinha aqui. Então, como que a gente lê? A gente pode ler f composta com g é a f da g de x, ou, como muito frequentemente se fala, f bola g é a f calculada na g de x. Ambas as formas são corretas. A exemplo do que a gente fez antes, onde a gente estava interessado em conhecer o domínio daquelas funções, soma, subtração, produto e divisão, aqui também a gente está interessado em conhecer o domínio da função composta. Então, agora aqui a gente precisa pensar como que a gente representa o domínio dela. Antes disso, eu vou lançar a mão, já que a gente vai falar de domínio, eu vou lançar a mão de uma estrutura muito conhecida quando a gente fala a respeito de domínios de função, domínio, imagem, contradomínio, que são os diagramas. Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma função aqui. Vou chamar de uma letra diferente só para não confundir, tá? Uma função h, que relaciona esse conjunto x com esse conjunto y. De tal forma que aqui, no conjunto x, nós tenhamos, por exemplo, os elementos 3 e 4. Se existe uma função, se existe uma relação entre os conjuntos x e y, de tal forma
que todos os elementos do conjunto X possuem um único elemento associado no conjunto Y, o que a gente pode dizer? Podemos, por exemplo, dizer que existe um elemento aqui que a gente pode dizer que é o H de 3. E da mesma maneira que pode existir um outro chamado de H de 4. Ou seja, tem um elemento como sendo a imagem do 3 e um outro que representa a imagem do 4. Qual é a razão para eu falar sobre isso? Então, quando eu olho aqui, esse x aqui para mim representa o domínio da função h, enquanto esse y aqui representa a imagem da função h. Agora, vamos olhar para o problema posto. Nós temos a composição de f por g, definida como sendo a f calculada nos elementos da g de x. Isso significa que o que a função f faz? Ela pega elementos de um conjunto e associa a elementos no outro. O ponto é, eu sei que a resposta final, ou seja, eu sei que os elementos que estão lá na imagem, ele tem que jeitão? A f da g de x. Isso significa que os elementos que fazem parte do domínio da f, aqui é o conjunto domínio da f. Os elementos que fazem parte do conjunto domínio da f têm que jeitão? São elementos g de x. Porque o que a f faz? Ela pega elementos que estão no seu domínio, aplica essa f e obtém, então, a f da g de x. Agora, se nesse conjunto aqui, que é o domínio da f, eu encontro elementos g de x, é porque existe uma outra função, uma função g, que pega elementos x de um conjunto e, por meio dela, associa a g de x. Então, percebam que esse conjunto aqui, ele é o conjunto domínio da g. E esse intermediário, ele tem uma dupla função. Por um lado, ele vai se comportar em alguns momentos como sendo o domínio da f e, em outros momentos, ele vai ser o contradomínio da g, cuja imagem da g está contida lá dentro. Por que eu estou falando isso? Porque quem é o conjunto domínio da f composta com g? São esses camaradas aqui. O conjunto domínio é formado por quem? É formado pelas variáveis independentes. É formado por aqueles elementos que a gente tem total liberdade de escolher. Percebam que aqui a gente não poderia representar o conjunto domínio da composição por esse conjunto intermediário aqui. Porque aqui a gente não tem liberdade de escolher, não tem total liberdade de escolher os elementos. E qual é a razão disso? Porque como a gente tem elementos aqui que são g de x, é porque eles já são respostas de uma escolha anterior. Então, nós estamos interessados, quando a gente vai tentar representar o domínio da função composição, a gente está interessado em determinar os elementos x, que são aqueles variáveis, que são as variáveis independentes, que são aqueles que a gente tem total liberdade de escolher, de tal forma que a f calculada na g de x, ela resulte num número real. Por definição, quem são esses elementos x? Eles serão todos os valores de x que estiverem no domínio da g, para os quais a g de x está no domínio da f. Então, a gente tem que ter isso em mente para quê? Para determinar o conjunto domínio das funções composição quando solicitado. Vamos resolver um exemplo? Olha, nós temos duas funções, uma f, que é a raiz de x, e a g, que é x mais 2. Para essas funções f e g, pede-se a composição de f com g, de g com f, de f com f e de g com g, e adicionalmente solicita-se seus conjuntos domínio. Então, vamos fazer isso. F composta com g é o quê? É a f calculada para g de x. Quem é g de x? G de x é x mais 2. O que a função f faz? Ela pega a variável independente e dela é extraída a raiz quadrada. Ou seja, ela pega a variável independente e extrai a raiz quadrada. O que a gente pode falar a respeito do domínio da f composta com g?
Bem, se eu estou falando da raiz quadrada de algo, essa expressão que está no interior da raiz quadrada, ela precisa ser maior ou igual a zero. Então, daqui a gente tem que x mais 2 precisa ser maior ou igual a zero, o que significa que x precisa ser maior ou igual a menos 2. Então, quando a gente fala de domínio da f bola g, a gente está falando de todos os números reais, tais que o x ele é maior ou igual a menos 2. Vamos agora calcular g bola f. G composta da f é a mesma coisa que g calculada para f de x. Ou seja, g calculada onde? Quem é a f de x? Raiz de x. O que a função g ela faz? Ela pega a variável independente e soma de 2. Então, ela vai pegar a variável independente e a essa variável independente ela vai somar 2. O que podemos falar a respeito do domínio da g bola f? O domínio da g bola f serão todos os elementos x para os quais essa expressão aqui ela faz sentido. Para que essa expressão aqui, essa raiz de x mais 2 exista, é necessário o quê? É necessário que o raiz de x exista. Para que o raiz de x exista, é fundamental que o x seja não negativo. Consequentemente, o que a gente tem? A gente tem, então, que o domínio da g bola f são todos os números reais não negativos. Agora, a gente vai querer calcular a composição da função f com ela mesma, ou seja, f calculada na f de x. Isso vai ser o quê? Será f da raiz de x. F da raiz de x. O que a função f faz? Ela pega a variável independente e dela extrai a raiz quadrada. Isso significa que a gente vai pegar a variável independente e dessa variável independente a gente vai extrair a raiz quadrada. Então, o que a gente tem aqui? A raiz quadrada da raiz quadrada de x, que é o mesmo que raiz quarta de x. Em relação ao domínio da f composta com a f, vai ser o quê? Serão todos os valores de x para os quais essa raiz quarta exista. Se eu estou calculando uma raiz quarta, eu preciso que o valor interno aqui ele seja não negativo. Portanto, o domínio da f composta com a f são todos os números reais não negativos. Agora, para encerrar esse exercício, vamos calcular a g composta com a g. Isso aqui é a g calculada na g de x. G de x é x mais 2, então é a g calculada para x mais 2. O que a função g faz? Ela pega a variável independente, esse argumento aqui, e a ele soma 2. Então, toma a variável independente e a ele soma 2. Logo, g bola g vai ser o quê? Será x mais 4. E o que a gente pode falar a respeito do domínio dessa expressão x mais 4? Que o domínio são todos os reais. Então, observem que falar de f bola g e g bola f não significa que a gente está falando da mesma expressão. Temos a prova aqui. Além disso, quando a gente fala do domínio da composta, envolvendo f e g, e daí pode ser f bola g, g bola f, f bola f ou g bola g, a gente está falando de funções cujos domínios não se comunicam entre si, não guardam relação entre si. Note, g bola g, domínio todos os reais. F bola f e g bola f, domínio reais positivos. Quando a gente olha para f bola g, o conjunto são todos os números reais maiores ou iguais a menos 2, ou seja, não são os mesmos conjuntos domínio. A composição de funções ela se torna mais simples conforme mais exemplos, mais exercícios vocês resolverem. Para encerrar esse vídeo, eu quero conversar com vocês a respeito de uma das situações em que aparece a composição de funções, que é quando você tem uma expressão e pede que a gente traduza essa função como sendo uma composição de funções. O que eu quero dizer com isso?
Normalmente, são dados f e g, e por meio da definição de f composta com g, encontra-se uma única expressão mais complexa. Então, normalmente a gente faz esse caminho aqui. Agora, o que esse exercício pede? Ele pede que façamos o caminho inverso. Ou seja, dada esta função mais complexa h, a gente diga quais podem ser as funções f e g que, ao compor, produziram esse h. Vocês conseguem, olhando para a função h de x igual a x mais 1 elevado na quinta, propor uma f e uma g tal que, compondo f com g, a gente produza o que foi dado no enunciado? Como que a gente faz para responder essa questão? Vamos olhar aqui para esse termo. Quando a gente tem f bola g, então a primeira função que aparece, olha, f bola, ela vai ser o quê? A f de alguma coisa. Claro que a gente sabe que essa alguma coisa é a g de x. Por que eu estou chamando a atenção disso? A primeira função que aparece aqui na composição é a função mais externa. O que significa a função mais externa? Pensem, se vocês olhassem essa h de longe, qual era a operação mais externa que vocês enxergam? É alguma coisa elevado na quinta. E daí, quando vocês olham com mais atenção, que vocês olham de forma mais próxima, vocês enxergam que essa alguma coisa aqui, que estava sendo elevada na quinta, era na verdade o quê? O x mais 1. Então, quais podem ser duas funções cuja composição dê origem àquele x mais 1 elevado na quinta? A função f igual a x na quinta e a g de x igual a x mais 1. Vamos conferir se é isso mesmo? F bola g. É a f calculada na g. É a f de x mais 1. O que a função f faz? Ela pega o termo independente e eleva na quinta. Então, ela vai pegar x mais 1 e elevar na quinta. Opa, é mesmo a h de x dada. Então, essa aqui é uma das formas que vai aparecer a composição de funções dentro do curso de Cálculo 1. Então, esse vídeo já ficou longo e no próximo a gente vai ver alguns exemplos um pouco mais interessantes. A gente se vê lá.